Olá, boa tarde. Terça-feira, 27 de outubro de 2020. Hoje é Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. Também é dia, então, de parabenizar quem trabalha com isso. Que a gente lembra, por exemplo, o Museu de Arte Visual do Maranhão, a Mavan, que tem um vasto material a respeito. A gente fala também de pessoas que trabalham com isso diretamente, pode não ter um núcleo próprio, mas, por exemplo, Talvani Locato tem um acervo maravilhoso, também contribui muito na manutenção da história audiovisual aqui do estado do Maranhão. Vamos começar o Boletim Guará com uma notícia triste de uma tragédia que aconteceu na BR-222, entre Arari e Vitória do Mearim. Um acidente causou a morte de 3 pessoas, entre elas uma adolescente de 17 anos e uma criança de 6 anos. Anne Glauci Freire traz mais informações. Micro-ônibus sai de pista e 3 pessoas morrem na BR-222 em Vitória do Mearim. O fato aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, dia 26, no município de Vitória do Mearim, no quilômetro 289 da BR-222, às 5h15 da tarde, após saída de pista pelo veículo Fiat Ducato minibus. Além dos 3 óbitos, outras 7 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, desgaste excessivo dos pneus pode ser uma das circunstâncias presumíveis do acidente que ainda está sendo elucidado pela PRF. É com você no estúdio. Continuando com notícias da área policial, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa prendeu 2 suspeitos de um crime cruel, onde um morador de rua foi arrastado e morto no centro de São Luís no mês de maio deste ano. O delegado Felipe César conversou com nossa equipe. O proprietário do veículo possui alguns restaurantes na região do centro. E, segundo ele, a vítima estaria furtando esses restaurantes. E numa dessas madrugadas, um vigilante conseguiu pegar a vítima, amarrou ele, espancaram ele bastante. Após isso, o proprietário do restaurante amarrou ele no carro e saiu rodando a cidade como se fosse um troféu, arrastando a vítima por aí. Quais são os próximos passos agora depois da apreensão dos 2 suspeitos? Nós agora fizemos a apreensão deles 2, né, estão presos, fizemos essa prisão agora pela manhã. A gente vai ouvi-los, vamos interrogá-los e vamos ouvi-los, concluir e encaminhá-los para o sistema penitenciário. Agora vamos falar em obesidade. Cresce o número de obesos no país nos últimos 6 anos. Entre os mais jovens, esses índices são maiores. Segundo dados do IBGE, o número de obesos no país passou de 12,2% em 2013 para 26,8% em 2019. Um número alto que reflete principalmente a má alimentação de parte da população brasileira, independente de classe social. As pessoas elas vêm se descuidando da alimentação ao longo do tempo. E o brasileiro, infelizmente, ele adquiriu hábitos alimentares de países que já têm um número alarmante de obesos. O que se percebeu, segundo a pesquisa, é que cada vez mais os jovens estão sendo atingidos pela obesidade. E isso pode ser um risco para o surgimento de diversos tipos de problemas de saúde. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento de pandemia que corroborou, para que esse número de obesos, de sobrepeso aumentasse, que as pessoas ficaram confinadas em suas casas, fora o fator psicológico, que também em algumas pessoas faz com que haja uma compulsão alimentar. O caminho para mudar esse cenário é bem conhecido. A primeira coisa que as pessoas têm que fazer é se movimentar, tá? O sedentarismo, ele é a principal causa, uma das principais causas para o acometimento da obesidade. Mas tem algumas pessoas que conseguem lidar bem com esse tipo de situação, que não são sedentárias, até se movimentam bastante, são divertidas, conseguem inclusive bater uma bolinha. A questão é como é que não consegue, às vezes, perder o peso. Às vezes precisa realmente, eu acho que passar por um tratamento um pouco mais rígido. Talvez deixar de lado também algumas guloseimas que não estejam tão adequadas. Pode ser?
Maranhão fica atrás apenas do Rio de Janeiro em número de casos de violência contra políticos. A maioria dos atentados e assassinatos ocorrem no interior do estado. Entre janeiro de 2016 e 1º de setembro de 2020, foram registrados pelo menos 11 casos de violência contra políticos no Maranhão, de acordo com dados das organizações não governamentais Terra de Direitos e Justiça Global. Esse índice coloca o Maranhão entre os estados do Brasil com maior número de casos de violência contra políticos. Nesse mesmo período, o Nordeste registrou 55 casos. No panorama geral, o Maranhão empatou com o Ceará, Minas Gerais no número de casos e só ficou atrás apenas do Rio de Janeiro, que registrou 18 casos. E depois do intervalo, vamos falar em castração de cães para controle da população desses animais. É um instante só. De volta ao Boletim Guará. Veja agora uma parceria da Universidade Estadual do Maranhão com a Vara de Interesses Difusos, que pode ajudar a reduzir o número de animais abandonados pelas ruas de São Luís. Não é difícil encontrar bichos nas ruas de São Luís, principalmente nos bairros da periferia, e eles se reproduzem com muita facilidade. Para ter um controle sobre esta população animal, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís e a Universidade Estadual do Maranhão estão executando o projeto de controle de natalidade de animais abandonados, que se dá pela castração. Fizemos essa parceria, portanto, com a UEMA, que consiste mais ou menos no seguinte: a Vara de Interesses Difusos e Coletivos destina os recursos para aquisição de materiais e insumos, a UEMA utiliza a sua mão de obra, que são de professores, residentes, enfim, na área de veterinária, as suas instalações e equipamentos também, para o controle de natalidade desses animais, que serão levados seguindo um cronograma, seguindo um agendamento feito na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, contemplando organizações não governamentais e também protetores independentes. O procedimento não é complicado, permite que um número considerável de cães e gatos seja submetido à cirurgia em um único dia. A intenção é nós fazermos 45 cirurgias entre machos, cachorro e cães e 12 cirurgias semanais. Estima-se que a população de animais abandonados em São Luís é de 10% da população de habitantes, algo em torno de 11 mil animais. Apesar de parecer um número não tão grande, é preciso reduzir os números. Esses animais têm aumentado a cada dia, porque ficam aqueles grupos sem a esterilização e a cada dia nós temos um número cada vez maior de animais, dependendo de amparo de um número pequeno de organizações não governamentais e protetores. Os animais que passarão pelo procedimento vão ser levados por organizações não governamentais. Ação melhor para ter controle sobre a real população animal de rua. Nós vamos atingir aí entre 5% e 10% desse percentual. Então já é um bom início para que a gente possa fazer esse controle. Além disso, tem uma dica que eu acho que é importante também para você que é dono de cão, gato. Você precisa também controlar o seu animal quando estiver no período ali próximo ao cio. Porque não adianta somente o poder público fazer a sua parte de castração, tentando controlar a população animal, se você mantiver o animal solto o tempo todo na rua. Aí fica difícil. As políticas públicas podem ajudar nesse controle, mas você também pode diretamente ajudar mantendo o seu animal a maior parte do tempo dentro de casa, não deixando ele solto na rua o tempo todo. Falando ainda na Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA divulgou o edital do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior, o PAES 2021. O PAES irá selecionar candidatos aos cursos de graduação na modalidade presencial para o primeiro e segundo semestres do próximo ano. São ofertadas 4.080 vagas para os campi da UEMA em todo o estado. O UEMA Sul oferece 855 vagas.
Para se inscrever no PAS 2021, é necessário que o candidato tenha concluído integralmente o terceiro ano do ensino médio ou esteja cursando o terceiro ano em 2020. O período de inscrição vai de 2 a 27 de novembro. A inscrição pode ser feita no site www.paes.uema.br. Mudando agora de assunto, está chegando o dia de mais uma edição do Rally dos Sertões. A largada é nesta sexta-feira. E um detalhe, o fim do percurso vai ser aqui no Maranhão, em Barreirinhas, cidade conhecida internacionalmente pelos lençóis maranhenses. Poeira, lama, calor e estrada de muita terra. Essa é a aventura que Fábio e Arthur estão se preparando para enfrentar. A competição do Rally dos Sertões, que vai acontecer no próximo dia 30 até o dia 7 de novembro, com largada em Mogi Guaçu, São Paulo, e chegada aqui no estado, na cidade de Barreirinhas. Cada dia nos Sertões ele é dividido em etapas, certo? Primeira etapa, dia 30, ele vai ser uma tomada de tempo. Essa tomada de tempo ela vai servir para que nós tenhamos a ordem de largada no outro dia, certo? No segundo dia nós teremos uma especial de 1.500 quilômetros. Na terceira etapa nós não sabemos mais as cidades quais serão, porque os Sertões ele não identifica mais as cidades, ele só identifica agora como bolhas, por conta do Covid. Para esta 28ª edição do maior Rally das Américas, um formato diferente, sem público e sem cidades anfitriãs. Vai ser um pouco diferente dos outros anos. Diferente porque nós não teremos o público conosco, por conta da pandemia. A organização achou por bem não deixar qualquer pessoa entrar no evento, então à noite, quando a gente vai nas cidades anfitriões, para elas não adentrarem ao parque fechado. Esse rally tem um tempero especial para o piloto Fábio, de 54 anos e que há 9 anos participa das mais diversas categorias de competições. Motos, quadriciclos, carros, caminhões. Só que dessa vez, colocar para acelerar esse UTV Over 45 está fazendo o piloto ficar ainda mais cheio de expectativas. Essa modalidade UTV é nova para mim. Então eu vou de novo estrear na categoria UTV Over para poder correr esses sertões com uma novidade a mais também, que é um novo navegador, que é o Arthurzinho, que já navegou ano passado, ficou no top 10 no ano passado na categoria UTV, e ele está dando essa força para a gente chegar até o final. A expectativa que eu tenho é chegar a bater esse recorde, ser o único piloto a correr todas as modalidades e um pódio dentro da nossa cidade, que é Barreirinhas, é a chegada. Chegar no nosso Maranhão já vai ser bom demais. Boa sorte aos maranhenses que vão participar. Voltamos depois do intervalo. Aguarde, um instante só. Fique em casa. De volta ao Boletim Guará. As áreas secas aumentaram em 14 dos 19 estados monitorados. No Maranhão, essa área corresponde a 95% do território. Vamos ver o que os especialistas falam sobre causas e consequências. O segundo semestre no Maranhão é marcado por um bom período de estiagem. Normalmente, as primeiras chuvas caem no final deste mês ou em meados de novembro. Mas isso não é algo certo, preciso. Por vezes, o período chuvoso só foi visto no início do ano seguinte. Essa falta de chuvas deixa o terreno ressecado, propício para pequenos incêndios ou grandes queimadas. Se você tem aquele solo seco, a planta, a vegetação está totalmente seca, a umidade relativa do ar abaixo de 20%, ou seja, você não tem água na atmosfera, vapor d'água. Você tem temperaturas de 40, 42 graus, na sombra, imagine exposto nos raios solares. Alto índice de radiação e ainda ventos fortes, qualquer farelo, qualquer vidro pode gerar uma combustão automática e, através do vento, você propagar essa queimada. A Agência Nacional das Águas é o órgão que comanda o mapa do monitor de secas. Esse mapa serve para observar onde a falta de água está mais preocupante.
Antes, ele era usado somente para algumas áreas do Nordeste brasileiro. Hoje, já chega a ser usado em 19 estados. Em 14 deles, o mapa apontou aumento das áreas com seca no mês de setembro. Praticamente está sem chover, então o estresse hídrico, a saúde da planta se agrava, devido e, consequentemente, à própria seca. Agora vamos ver os últimos dados gerais da Covid-19 no Maranhão. Temos 184.122 casos confirmados, 117.611 casos de pessoas recuperadas, 4.003 óbitos, 3.508 casos ainda ativos. Novos casos registrados nesta segunda-feira foram 184, 20 na Ilha de São Luís, 29 na cidade de Imperatriz, 135 nas demais regiões. São 417.499 testes realizados até o momento, 230.588 casos descartados. Temos ainda números relacionados agora, não temos mais, né? Foram os últimos números, os únicos a serem apresentados hoje. E com essa informação, o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí o horário eleitoral gratuito. E depois Danilo Quixaba com Fazemos Qualquer Negócio. Até a próxima. Paz bem a todos.